Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem. Bom, gente, hoje nós teremos a nossa avaliação, tá bom? Então eu espero que esteja tudo bem com vocês, que tudo esteja na santa paz e que possamos ter uma ótima avaliação. Mas primeiramente eu vou explicar aqui, dar algumas dicas breves sobre os conteúdos que irão constar na nossa avaliação. Então o que acontece? Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês algumas anotações, beleza? Bom, primeiro conteúdo, né, gente? Texto, estruturas de leitura, tá bom? Então, seguinte, professor, o que é importante? Vocês lembram desses cinco elementos aí da estratégia de leitura? Seleção das informações, você vai selecionar o que é útil para você. Você vai antecipar ou fazer uma predicação das informações. O que é isso, professor? Um exemplo. É... Quando a gente fala em, digamos, Turma da Mônica, o que vem à sua cabeça? Você vem a questão de ser uma história infantil, né? Falar de questões, né, da infância e tudo mais, certo? Isso é antecipação e predicação. Inferência, gente, é isso daqui. Eu vou trazer com uma imagem. Olha só. O que você consegue inferir dessa imagem? O que você consegue trazer de implícito dessa imagem? Ou seja, não está nada escrito, não está nada dito, não está nada exposto, está implícito. Então a gente consegue observar que existe aí uma questão que está relacionada à memória, né? Que a memória ela vai se desgastando com o tempo, o próprio tempo vai se desgastando, ou seja, ele vai passando, ele vai correndo. Por isso que os relógios eles estão derretidos, né? Porque eles estão aí ligados também a uma questão do inconsciente, né? Então essa leitura que eu fiz não está nada dito aí, não está nada, né? Não tem nada escrito aí, mas eu consegui inferir, eu consegui deduzir essas informações, tá bom? A mesma coisa acontece com o texto, né? Se eu falo mais ou menos assim, Maria tirou, Maria não estudou para a prova, certo? E saiu chorando da sala. Ou seja, eu posso inferir que ela tirou uma nota baixa. É uma informação que não está escrita no texto, mas que eu posso inferir isso, tá bom? Então tem muito disso aí também. Assim como imagens, tá bom? E também texto verbal. E a questão da representação visual é você saber o que significa ali, se é um poema, se é uma estrutura de uma notícia, se é a estrutura de uma reportagem, e a verificação dessas informações, beleza? E utilizando aqueles tipos de linguagem, linguagem verbal, que é só a questão dos textos, linguagem aí, né? A linguagem não verbal, que é a questão das imagens, e a questão verbo visual, que trabalha aí as duas linguagens, a linguagem não verbal e a linguagem verbal ao mesmo tempo, como vocês podem ver aí na charge. As charges utilizam bastante essa questão do texto verbo visual. Os infográficos também utilizam bastante essa questão do texto verbo visual. Então talvez eu traga alguns infográficos também para vocês dentro da nossa avaliação. E o nosso assunto mesmo de gramática, de fato, né, é sujeito. Então, gente, é possível a gente lembrar daquele conteúdo que nós trabalhamos, daqueles slides, e aí, obviamente, saber o que é oração, período, certo? Oração, período, né? E a questão também aqui da frase, certo? Isso é uma questão bem inicial. E saber o que é o sujeito, né, gente? Lembra que nós falamos do núcleo do sujeito, que é aquela parte mais importante do sujeito? Os jovens adoraram a iniciativa. Os jovens aí é o nosso núcleo, beleza? E aí nós temos os sujeitos, certo? Os tipos de sujeitos, os determinados. Nós temos o simples e o composto, ok? O simples só tem um núcleo, o composto tem dois ou mais núcleos. E aqui está a grande questão. A gente chega num indeterminado, num sujeito indeterminado,
que tem essas duas ocorrências aqui. Eu deixei algumas dicas a mais para vocês, justamente de como identificar o sujeito indeterminado. Isso daqui eu já expliquei para vocês, certo? Em aulas anteriores. Só que eu deixei aí algumas informações a mais que vocês podem, né, tá revisando agora, tipo aqui. Ó, como é que eu sei, professor, nessa segunda ocorrência do sujeito indeterminado, que esse se ele vai ser um índice de determinação do sujeito? Quando o verbo for verbo transitivo indireto, verbo de intransitivo ou verbo de ligação. Na prova, né, e também em outras questões, geralmente eu trabalho verbo transitivo indireto, porque é o mais fácil de saber, porque ele pede a preposição. Então, se eu sei que esse verbo ele pede preposição, tá? Esse se ele vai ser índice de determinação do sujeito automaticamente, beleza? Professor, e como é que eu sei que ele pede preposição? É só fazer a perguntinha. Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Pediu preposição aí, então vai ser o verbo transitivo indireto. E aqui essa primeira ocorrência é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e você não consegue identificar o sujeito de maneira alguma, tá bom? Essa daqui foi aquela questão que eu falei do se, quando ele é partícula passivadora, que é diferente do índice de determinação do sujeito, e aqui também tem algumas recomendações, né, algumas dicas importantes. E aqui, quando o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial, que é a mesma coisa, né, você utiliza a primeira e segunda pessoa do singular e do plural, eu, tu, nós e vós, e utiliza também a terceira pessoa do singular, tá bom? Ele ou ela. Mas assim, professor, em que situação? Toda vez que eu já tiver o quê? O sujeito citado anteriormente. Então aqui, ó, Pedro foi tomar um açaí, certamente voltará em breve. Voltará está na terceira pessoa do singular. Só que eu já tenho o meu sujeito dito aqui anteriormente, ó, Pedro. Pedro é o nosso sujeito, certo? Então, eu não tenho que estar procurando o meu sujeito. Meu sujeito já está aqui, ó. Eu só ocultei aqui atrás, aqui na frente, na verdade. Por quê? Porque eu já sei qual é o meu sujeito. Então, eu não preciso repeti-lo. Eu só preciso deixar o verbo. E pela terminação do verbo, eu sei quem é o meu sujeito. É o Pedro, tá bom? Então, esse é o sujeito oculto. Observem bem a questão de oração se sujeito, tá, gente? Todas essas formas aqui, ó. Primeira forma, que são com os verbos, né, que exprimem o fenômeno da natureza. A questão é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Do verbo fazer, ser, estar, quando indica um tempo cronológico ou clima. E essa última que é mais importante, né? O verbo haver no sentido de existir e de acontecer, que eu expliquei para vocês essa situação. Beleza? Ok, vamos aí então para a literatura. E aí em literatura, tá, gente, nós temos o pré-modernismo, certo? Que foi citado para vocês na aula anterior, que é justamente essa questão do Brasil com várias revoltas, a transição ali da monarquia para a república, né, e vários conflitos, né? Nós temos aí, de um lado, o espaço urbano sendo desenvolvido, trazendo a Europa, digamos assim, né, para cá, na questão da arquitetura, do alargamento das ruas, das avenidas, enquanto que do outro lado nós temos aí os pobres, os ex-escravos, que são largados à própria sorte, né, trazendo aí a formação das favelas, dos próprios cortiços, e nós temos então nesse período uma divisão, né, uma classe com muito dinheiro e uma classe muito pobre sem nada, certo? Então esses conflitos eles vão ser obviamente desencadeados, e aí nós conhecemos a Guerra de Canudos, nós conhecemos a Revolta da Chibata, né? Nós conhecemos aí a revolta da vacina, enfim, conflitos que têm a ver com a questão desse período. E aí, gente, o mais importante é que o pré-modernismo não é uma escola literária, né? O pré-modernismo é um período de transição entre as escolas anteriores e o modernismo. Professor, então, para o senhor assim, dar uma dica, o pré-modernismo, gente, ele vai ter uma questão de crítica social. Só que
tem que tomar bastante cuidado, porque existem vários autores que vão falar de diferentes temas, só que eles possuem ali um ponto em comum, que é justamente o que? Criticar as mazelas sociais. É o início dessa preocupação. Nenhuma escola anterior estava preocupada, né, em falar sobre os problemas do Brasil, enquanto que o pré-modernismo já começou, né, a falar sobre os problemas. Então nós temos aqui, ó, o Euclides da Cunha falando justamente da Guerra de Canudos, né? De um lado o Brasil muito civilizado, muito politizado, refinado, e de outro um país muito brutalizado, muito fanatizado, anacrônico, pobre, né? O Monteiro Lobato aí mostrando o caipira como ele é, mas trazendo a crítica social de que ele é um analfabeto, ele possui um atraso social, então tem todas essas questões sociais envolvidas. E aqui o Lima Barreto, né, gente? O Lima Barreto traz a marginalização urbana, ou seja, traz como o negro vivia naquela época, né, como a discriminação também era muito grande, a questão de falar do funcionalismo público, né, a questão do funcionário público, criticar, obviamente, a elite, ok, que domina aí dentro desse período, domina aí o Brasil, certo? Porque o Brasil era uma oligarquia, né, gente? Tinha ali a aristocracia que dominava tanto na questão rural como na questão urbana, né? E o Graça Aranha também vai se preocupar com isso, mas no geral nós temos esses três autores aí que vão falar com a mesma língua, né? Vão falar a mesma língua. O Lima Barreto, o Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato. Bom, nas vanguardas europeias, gente, eu peço que vocês revisitem aí, tá? Toda essa questão aqui, ó, das escolas, das vanguardas europeias, todas as vanguardas. Impressionismo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Saber a característica de cada uma, principalmente na literatura, vai ser muito importante isso, tá? A questão do cubismo, saber o que eles fizeram na literatura, né? Já expliquei essa parte todinha para vocês. Futurismo, qual é a importância do futurismo dentro da literatura? Sei que também teve aí nas artes e tudo mais, mas eu quero saber na literatura. O dadaísmo, qual foi a contribuição do dadaísmo na literatura, certo? A questão do surrealismo, qual é a contribuição do surrealismo para dentro da literatura? E outra, qual é a função, qual é a diferença, gente, do dadaísmo para o surrealismo? Tá bom? Você tem que notar isso daí. O dadaísmo ele fazia justamente a arte irracional, mas por pura afronta, né? De buscar uma nova arte, de buscar novos conceitos. Enquanto que o surrealismo não, ele trabalhava essa arte irracional, por quê? Porque tinha conceitos da psicologia, conceitos da psicanálise, né? Então eles faziam isso por questão de seguir, né, teorias, né, teorias psicanalíticas, teorias do inconsciente, né? Então tudo isso eles buscavam, né, essa nova arte, mas através, né, de conceitos, tá bom? Beleza? Baseados aí na teoria. Bom, e a questão do modernismo português, tá, gente? Saber principalmente aí a questão desse contexto, né? A ruptura que eles tiveram também com os tradicionais, com as questões conservadoras, com as escolas anteriores. Saber principalmente quem foi Fernando Pessoa e, obviamente, claro, obviamente saber o que é ortônimo e heterônimos. Ortônimo é o próprio Fernando Pessoa escrevendo e heterônimos são o que? Aqueles personagens, são aquelas pessoas que ele cria, né, com biografia, né, idade de nascimento ou data de nascimento e data de morte, tem características específicas, né, enfim, como se fosse uma pessoa mesmo, beleza? Que possui características específicas. E, obviamente, a sua poesia também vai ter, né, características específicas, beleza? E aí o Ricardo Reis, Alberto Caeiro e, né, aqui o Álvares de Campos. Bacana. E terminando aqui a Semana de Arte Moderna, né, gente? Nós não podemos esquecer a Semana de Arte Moderna, que foi justamente aquele marco do modernismo aqui no Brasil. E trazendo, obviamente, as novas correntes artísticas,
né, que se opunham aí ao estilo tradicional, ou seja, aquilo que é novo. Aquilo que é novo causa estranhamento, porque o novo queria trazer uma identidade própria para o Brasil, não só na literatura, mas na música, na arte, enfim, em vários aspectos das artes, de uma forma geral, né? Então ela trouxe aí, aqui ó gente, uma um estranhamento. Um estranhamento. As pessoas mais conservadoras falam: que é isso, cara? Que coisa nova, o quê? Tem que seguir os clássicos, tem que seguir a questão mais tradicional. Né? Então você percebe aí que houve um conflito. A importância do modernismo português também para essa Semana de Arte Moderna, porque foi uma forma também de se inspirar, né, nesse movimento. Falar: ó, tem gente fazendo a mesma coisa que nós estamos querendo fazer aqui. Então, isso é uma força para a gente. Né? E aí, obviamente, as críticas, as duras críticas, tá bom? E os principais objetivos da Semana de Arte Moderna também, importantíssimo, tá bom, gente? Então é isso. Essas são as dicas que eu tenho para vocês. Literatura, vão constar bastante questões, tá bom? Então, mais ou menos 10 ou 9 questões de literatura. Então, estudem bastante, revisem, aproveitem esse tempo para revisar, tá bom, gente? Boa prova, vamos lá!